Meus irmãos, que a graciosa paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Como é gratificante nós aqui estarmos reunidos mais esse dia, nessa terça-feira de estudo da Palavra de Deus, no nosso culto tradicional de doutrina. Tenho convicção de que Deus também nesse dia nos ensinará grandes verdades e nos mostrará como nós devemos servi-lo, assim espírito em verdade. Vamos nós orarmos pedindo a Deus que nesse dia venha sarar, venha curar, venha libertar, de certa forma, principalmente venha falar comigo, com você. Vamos orar? Deus, diante do Senhor nós estamos para poder clamar e pedir misericórdia e compaixão. E agora, Senhor Jesus, nós aqui estamos reunidos mais este dia para, nesse culto, glorificarmos o Teu nome. Peço ao Senhor para receber o louvor e a adoração da igreja hoje, que está reunida para este fim. E que o Senhor venha nos ensinar verdades e que o Senhor venha sarar e curar. Que o Senhor venha libertar e realizar milagres, das quais nós precisamos e que só o Senhor pode fazer, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vou seguindo aqui fazendo o meu apelo para nós estarmos mais envolvidos nos cultos diários aqui da igreja. Todos os dias, 19 horas, congregação nenhuma, departamento nenhum, não é para fazer nenhum tipo de evento, nenhum tipo de live, é para nós estarmos ligados aqui todos os dias, 19 horas. Desde o início dessa pandemia, Deus nos direcionou para assim fazermos e estamos fazendo. Então vamos seguir essa direção e andarmos em obediência, que isso irá nos proporcionar vigor para poder vencer essa pandemia. E às 20 horas é nossa oração de joelho todos os dias, em todo o campo também. E também, meus irmãos, lembrando, para que assim, no decorrer do dia, você comente sobre o culto que teve do dia anterior, ou depois do culto também, comente sobre a oração, como é que está sendo, conte sua experiência no grupo. Estou fazendo esse apelo continuadamente. Mande os links dos cultos para as pessoas que estão que precisam de ouvir a palavra de Deus. Manda o link do culto, irmão. Irmão, vamos evangelizar? Vamos pregar a palavra de Deus. Eu sozinho só vou atingir um, mas se cada um de nós atingirmos um, será milhares de pessoas. Vamos fazer isso? Vamos cumprir com o nosso papel do ID? Vamos evangelizar? Você não vai estar indo, mas você vai estar levando, transmitindo a palavra de Deus para esse que precisa. No nome de Jesus eu faço esse apelo a você, para que nós possamos estar envolvidos aqui no culto, na oração e na evangelização. Olha só, no culto é para nós adorarmos e ouvirmos os ensinamentos de Deus para termos forças para vencer os dias maus. Na oração é buscar a misericórdia de Deus e no evangelismo é cumprir com o ID de Deus. Irmãos, culto de adoração, oração para buscar em Deus e evangelismo, ação. Como nós fazemos isso? Divulgue, comente com os próprios membros da igreja nos grupos. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Fica aí meu apelo e vamos nós estarmos trabalhando para Deus. Vamos estar louvando a Deus com o Ministério de Louvor e eu já volto com você. Cante aí na sua casa e adore a Deus. Hoje aqui nós vamos estar estudando, dando continuidade a essa série de ministração que estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Hoje eu vou falar sobre as parábolas. Vou falar sobre duas parábolas, porque as duas, para se ter entendimento, precisa das duas. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Então essas duas, elas precisam ser estudadas juntas para ter uma total compreensão. É isso que nós vamos estudar aqui. Ministério Louvor. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
graças a Deus que nos garante, que nos dá a alegria de cantar e louvar. Como nós fazemos tradicionalmente, vamos nesse momento estar lendo a Bíblia como parte introdutória do culto, pois afinal de contas nós estamos em um culto de louvor, adoração e gratidão a Deus. Todos os dias eu falo essas três palavras. Estamos no culto de adoração, de louvor e de gratidão a Deus. Então vamos lá. Hoje aqui nós vamos estar falando sobre a parábola da mostarda e do fermento. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo de número 13. E vamos ler a partir do versículo 31. Será o versículo 31, 32, 33 e 34. Vamos fazer menção dessas duas parábolas, porque as duas dão um entendimento naquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. 31 de Mateus 13. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola disse-lhe Jesus: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas. A multidão nada lhes falava sem parábolas. Senhor Jesus, somos gratos a Ti por estarmos nesse culto. Sou grato a Ti pela vida dos irmãos que estão participando. Sou grato a Ti pela leitura que nós fizemos agora como parte introdutória do culto, como nós sempre fizemos e continuaremos a fazer. Jesus, lhe pedimos que nesse culto de hoje o Senhor venha sarar vidas, curar vidas, restaurar vidas, salvar vidas e, além do mais, santificar vidas para que nós possamos estar em Teus caminhos. Pedimos que a Tua unção e a Tua graça prevaleça em cada coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, porque magnífica e maravilhosa é esta palavra. Vamos com mais um louvor e logo após esse louvor eu já volto aqui com a ministração da palavra de Deus. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. O que Ele quer.
faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Graças a Deus, já estamos aqui de volta para, nesse exato momento, começarmos a estudar a palavra de Deus sobre a proposta das parábolas de Jesus. Vamos, nesse momento, vamos fazer uma oração. Não vou utilizar texto aqui agora, porque a gente já vai direto na mensagem, mas vamos orar primeiro, meus irmãos, para pedir a Deus que nos dê compreensão no texto que nós estaremos estudando aqui hoje. Somente o Espírito Santo para nos dar entendimento, somente Ele para nos dar compreensão. Vamos orar? Senhor Jesus, eu peço ao Senhor graça, sabedoria e unção para poder ministrar a Tua gloriosa e maravilhosa palavra. Senhor, não quero falar segundo do que eu entendo, do que eu penso, do que eu acho, ou meramente daquilo que estudei. Mas quero, meu Deus, quero falar debaixo da Tua unção e da Tua direção. Por isso eu te peço neste momento, meu Deus, que verdadeiramente venha nos ensinar. E eis-me aqui, eu dependo de Ti e preciso do Senhor. Fala e faz do Teu jeito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos logo imediatamente ao assunto, que o relógio anda, graças a Deus. Olha, é interessante destacarmos que o capítulo 13 de Mateus, todo ele é em parábola. O capítulo 13 de Mateus, todo ele é em parábola. São 7 parábolas, se não me falha a memória. Dessas 7 parábolas, 4 são levadas integralmente para uma multidão e 3 meramente para os seus discípulos. Jesus sempre utilizava dessa linguagem para poder explicar e fazer um comparativo daquilo que ele queria ensinar a uma pessoa, a um público, a uma multidão ou aos seus discípulos. Jesus sempre usava desta ferramenta para transmitir uma verdade de ensinamento. E é interessante que nesse capítulo 13, ele no todo é voltado para as parábolas, para dar exatamente sentido na mensagem que ele queria transmitir para o público e para eles entenderem o contexto dos seus ensinamentos. E essas 2 parábolas, que é a parábola do grão de mostarda e do fermento, elas andam juntas dentro de uma área de entendimento,
Porque se nós podemos até separar elas, não há tanta dificuldade para isso não, podemos separar elas e podemos ir para uma linha de raciocínio, que é bíblico também, mas é muito bom nós trabalharmos com elas juntos, andando com as duas juntos, porque melhor será a nossa compreensão através do sentido que Jesus está transmitindo ao público com essas duas parábolas. As duas parábolas falam de coisas pequenas. Para nós iniciarmos, elas são coisas pequenas. Uma semente de grão de mostarda é uma das menores sementes. O fermento é algo minúsculo, menor ainda do que o grão ou do que a semente em si. Então, em primeiro momento, para destacarmos, são duas coisas muito pequenas, mas que têm um sentido enorme e mostra uma coisa gigante, um leque enorme. Quando Jesus ele descreve, ele começa a dizer e falar tanto do grão de mostarda quanto do fermento, ele fala e faz um comparativo. O reino dos céus é semelhante. Quer ver? Outra palavra ele propôs dizendo, o reino dos céus, no versículo 31 de Mateus 13, o reino dos céus é semelhante. No versículo de número 33, outra palavra ele disse, o reino do céu é semelhante. Nessas duas parábolas, por isso que é muito bom nós andarmos juntas com as duas andarem juntas, porque facilita o entendimento. Que aqui, todas as duas, Jesus ele fala e ensina, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, o reino dos céus é semelhante a um fermento. Então ele leva exatamente para o entendimento de reino, que é diferente de outras qualquer palavras que poderia descrever isso. E Jesus, quando ele fala de reino, ele não fala de coisas aparentes, que talvez alguém pode pensar que é meramente aparente, não é só coisas aparentes, visíveis. Aqui nós temos as coisas visíveis, nesses dois textos, e nessas duas parábolas, e nós temos as coisas invisíveis, também nessa parábola. Uma vai falar de visibilidade, e outra vai falar de coisas que não são visíveis. E todas as duas têm sentidos, e todas as duas têm o seu valor. E Jesus mostra o valor tanto do grão de mostarda quanto do fermento, voltado para o reino de Deus. O reino de Deus não é igual ao reino do mundo, não é igual ao reino do homem ou qualquer outro tipo de reino que venha a existir ou queira existir. O reino de Deus é um reino que leva as pessoas a participar, que leva as pessoas a usufruir do reino. Outros reinos é o contrário, é a pessoa que comanda, que direciona, que governa, vai usufruir dos outros. O reino de Deus é o contrário, ele não vai usufruir da gente, é nós que queremos usufruir do reino dele, é nós que queremos participar do reino dele. E Jesus mostra isso com tanta propriedade nessas duas parábolas, mostrando a importância do reino, é que muitas das vezes as pessoas julgam como coisa insignificante, por isso que ele utiliza a parábola do grão de mostarda e do fermento. Voltando aqui a dizer, a semente de um grão de mostarda é algo minúsculo, e o fermento são coisas que a gente não consegue perceber aos olhos nu também a sua eficiência. As duas coisas são tão pequenas que muitas das vezes nós julgamos o reino de Deus pequeno. Nós colocamos o reino de Deus pequeno, mas Jesus ele queria dizer exatamente isso mesmo. Mas no entanto, meus irmãos, quando ele fala da semente, quando ele fala do fermento, ele fala de coisa que aparentemente é pequena, mas com o passar do tempo cresce. Com o passar do tempo aumenta. Com o passar do tempo, pessoas vão usufruir desse crescimento, disso que aumentou. Quando Jesus utiliza essas duas parábolas para fazer um comparativo com o reino de Deus ou com o reino dos céus, ele mostra algo que aparentemente nos olhos humanos é insignificante,
mas para Deus não, porque no seu tempo vai haver crescimento e no seu tempo vai haver expansão. Ao mesmo tempo que Jesus mostra o lado que talvez alguns enxergam como insignificante, pequeno, minúsculo, talvez que não teria nem tanta eficiência, mas logo Jesus mostra o que seria isso com o passar do tempo. Quando Jesus fala do reino de Deus ou do reino dos céus, ele está mostrando que Deus, ele próprio proporciona ao homem ter possibilidade de participar do seu reino. Quando Jesus ele utiliza esta parábola fazendo esse comparativo, tanto do grão de mostarda, quanto da semente de mostarda, quanto do fermento, ele mostra um leque, uma amplitude tão grande concernente a isso, mostrando que, ainda que alguns pensam que não existirá nada, mas o reino de Deus é tão grande que aquilo que a gente julga que é insignificante, quando pensar que não, é algo gigantesco, enorme, expandiu, aumentou, chegou aonde deveria chegar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algumas vezes as pessoas pegam o fermento e só utiliza ele para aquilo também que a Bíblia ensina. Fermento é um simbolismo voltado de uma mistura de um crescimento vazio. Tem esse sentido, tem esse significado, sim. Só que nesse momento aqui, o significado não é de coisa vazia, nem um crescimento, nem um inchaço, não está dizendo um inchaço, não está comparando o reino de Deus com um inchaço, não é isso. Em outras passagens bíblicas, levará isso a um inchaço, a um crescimento, a uma expansão, sem conteúdo nenhum e sem valor nenhum, mas aqui não. Aqui o que está sendo colocado e mostrado é algo pequeno, que aos olhos nu é difícil até de se ver, mas quando é colocado, aquilo vai se expandir. Aqui está a expansão. E o reino de Deus, meus irmãos, ele tem uma expansão, ele é enorme. Ainda que algumas pessoas, até mesmo no nosso meio cristão, pensam o contrário, que o reino de Deus não tem total expansão, não atinge a tantos, nem consegue agregar a tantos. Mas, meus irmãos, quando Jesus ele mostra o reino de Deus, comparando com um grão de mostarda e comparando com o fermento que uma mulher lança numa massa de trigo ou numa farinha de trigo e depois vai levedar ela, levedando com fermento, faz com que deixe ainda por um período ser levedado. Olha, meus irmãos, o reino de Deus, para mim, para você, ele foi crescendo ao longo do tempo. Mas deixa eu te dizer ainda algo bem interessante quanto o grão de mostarda. Vamos agora partir para um princípio de entender o grão de mostarda e entendermos o fermento. Haja vista que a proposta nossa aqui hoje é andarmos juntos com os dois para nos dar o sentido do reino dos céus. Mas agora, com os dois juntos, nós vamos fazer um subtema para cada um deles, para nós compreendermos o que o Senhor Jesus estava transmitindo para aquela multidão e do que ele está transmitindo para mim, para você agora. O grão de mostarda é uma das sementes menores, como todos nós sabemos, mas quando ela é lançada na terra, ela vai crescer. Mas é interessante isso, o primeiro ponto que eu quero destacar sobre aqui o grão de mostarda, primeiro ponto é o tempo que leva para o seu crescimento. Haja vista que o grão de mostarda aqui leva, segundo o entendimento, uma coisa visível. Aí a gente poderia mostrar ou ensinar o que aqui Jesus está ensinando, que o reino de Deus é algo visível. É algo que está diante dos nossos olhos. Por isso que está colocando aqui, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou em seu campo. Quando Jesus está falando que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que com o passar do tempo, o primeiro é tempo, vai crescer.
E isto dá um entendimento de crescimento visível. E o reino dos céus é algo visível. Todos estão vendo o que Deus é capaz de fazer, o que Deus tem poder para realizar. E o reino do céu é tão visível, quando Jesus falava aqui, que quando ele chega aqui, quando ele vem como ser humano, 100% humano, ele se encarna, é chegado o reino dos céus. Quando também João Batista está lá batizando as pessoas, e ele, em alguns momentos, ele fala, é chegado o reino dos céus. Eu vos batizo com água, mas há de vir aquele pós mim, que vos batizará com fogo. Vos batizará com fogo. Quando está falando de reino, e está falando de grão de mostarda leva tempo e tem o seu crescimento, todo mundo vai ver. É algo visível, está diante dos olhos. E o reino dos céus chegou a nós. Com quem? Através de Jesus Cristo. E Jesus estava ensinando isso para aquela multidão, que ainda que a semente seja pequena na escala humana, mas com o passar do tempo irá crescer, se tornará visível para todas as pessoas, e dado o momento até as aves podem fazer os seus ninhos no caso é casa, com os seus próprios ramos. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que ainda que seja uma semente pequena, ainda que alguns diziam ou afirmavam que não tinha condições de ser nada, o reino dos céus cresceu. Irmão, o reino dos céus cresceu aqui, por causa da atitude de Jesus Cristo. O reino dos céus desceu, o reino de Deus veio, que é Jesus. E quando fala aqui, Jesus explicando que as aves constroem os seus ninhos nos seus ramos do grão de mostarda, dizendo que com o passar do tempo cresceu, e agora nós estamos construindo nossa vida, casa é vida, nossa vida em algo grande, em algo gigantesco, em algo enorme. Quando a Bíblia diz aqui que as aves faz os seus ninhos, e de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos, que dá ideia de segurança, dá ideia de proteção, então o reino dos céus vem através de Cristo, nasce, cresce, e agora eu e você estamos com o nosso local seguro, ou seja, nós colocamos nossa casa nesse ramo, e agora eu e você estamos desfrutando aqui, nesse exato momento, do reino dos céus. Quando nós falamos de grão de mostarda, e damos aqui o entendimento do fermento do grão de mostarda, o grão de mostarda, a semente do grão de mostarda e o seu crescimento dá uma ideia de coisas visíveis. O fermento dá uma ideia de coisas invisíveis. A semente do grão de mostarda dá uma ideia de coisas que estão diante dos nossos olhos, visível. E o fermento dá a ideia de um crescimento interior que não está diante dos nossos olhos. Volto aqui a repetir, em alguns outros textos bíblicos, nós iremos encontrar que o fermento não é benéfico, é um inchaço, é algo ruim, é algo danoso, que prejudica, que atrapalha. Mas nesse texto aqui, dentro do seu contexto, não é nesse sentido de algo ruim, é o contrário, é de algo que está um produto interno, que se mistura, com o passar do tempo vai se expandir, vai aumentar e vai chegar aonde deveria chegar. Então, só para a gente entender isso, o grão de mostarda dá uma ideia de coisas visíveis e o fermento dá a ideia de coisas invisíveis. O grão de mostarda dá a ideia daquilo que está diante dos olhos, e o fermento dá a ideia daquilo que não está diante dos olhos. Mostra exatamente o reino de Deus como ele é hoje. É visível e ao mesmo tempo é invisível. Mostra o reino de Deus que cresceu ao longo do seu tempo e mostra uma expansão interna, aí é coisa pessoal. O fermento tem uma atitude pessoal,
E a semente do grão de mostarda dá uma figura de crescimento para trazer o lado coletivo, enquanto que um fermento dá uma ideia de expansão de reino, mas com a ideia pessoal. Como também nós já entendemos, ainda que nós não estamos no templo, mas nós não deixamos de adorar, nós não deixamos de louvar e nós não deixamos de ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque eu e você somos templos do Espírito Santo. A Ele a glória e o louvor e a adoração para todo sempre. Meus irmãos, compreendendo o sentido do grão de mostarda e fermento aqui precisam andarem juntos para ter compreensão do reino dos céus, porque as duas linguagens aqui, as duas parábolas, por menor que elas sejam, porque aqui elas são muito pequenas, elas mostram o reino dos céus. Jesus quer falar com aquela multidão do reino dos céus. Começa com coisa pequena, mas com o passar do tempo vai crescer. Quando se fala de grão de mostarda, fala aquilo que está diante dos olhos. Compreendemos isso, entendemos isso. Vamos nós agora compreendermos a parábola, de certa forma andam juntas, mas agora vamos compreender a parábola do fermento. Da semente de mostarda entendemos que é coisa que está diante dos olhos. Do fermento é algo que não está diante dos olhos. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz aqui que é uma mulher, ela pega 3 medidas de farinha, como diz aqui no versículo de número 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Olha que interessante. Uma mulher, ela pega 3 medidas de farinha para poder introduzir uma pequena quantidade de fermento. Segundo alguns estudiosos, afirmam que essas 3 medidas de farinha seriam em torno aí de 39 litros, 40 litros de farinha. Para ser mais preciso, uns 40 quilos de farinha. Alguns dizem que isso aí não poderia ser verdade, que era muita quantidade para uma dona de casa. Isso deveria ser para um padeiro, que é uma coisa muito comum, uma padaria aí pegar um saco de farinha e fazer dele imediatamente uma grande quantidade de pão ou qualquer outra coisa que seja. Mas não é essa a questão, julgar pelo mérito disso. Só que se isso na verdade pega 3 medidas de farinha, está dizendo 3 coisas que nós podemos usar como simbolismo. Olha que interessante, 3 coisas que nós podemos usar como simbolismo. Se é 39 quilos, se é 40 quilos, se é 30 litros de farinha, isso não vem à questão para o momento. O que está colocado aqui é as 3 medidas de farinha que é levedada pelo fermento. A grande questão aqui é o comparativo do reino dos céus com o fermento. Fermento, quando ele é colocado na massa e deixa ele por um período para levedar a massa, ele vai fazer com que a massa venha expandir, ela venha aumentar, venha crescer. Irmãos, e o reino dos céus é desta forma. Vai atingir interiormente, os olhos não vai ver, os olhos não vai enxergar, é coisa interior, enquanto que o grão de mostarda é coisa exterior. Enquanto que o fermento é coisa interior. Olha que interessante. O fermento, ele se mistura com a farinha. O fermento, ele se mistura com a farinha. Ou seja, enquanto está falando aqui de 3 medidas de farinha, está falando aqui de 3 coisas que nós temos. Corpo, alma e espírito. Eu posso usar e podemos levar para esse entendimento. Corpo, alma e espírito, são 3, a tricotomia humana. Quando fala do fermento, que ele vai ser introduzido na farinha para levedar a farinha, para a expansão da massa, irmãos, ela se mistura, o fermento se mistura com a farinha e essa coisa, irmão, vai se misturar nas moléculas. O fermento é algo muito
e vou repetir de novo, e muito pequeno, que não dá para se ver a olho nu, mas na hora que ele mistura com a farinha, irmão, há uma expansão. Na hora que o reino dos céus mistura com corpo, alma e espírito, há uma expansão. E repito aqui, irmãos, nesse contexto aqui, o fermento não é uma característica ruim. O fermento aqui é uma característica de expandir em coisas boas e não em coisa ruim, não levando para o lado de pecado. Em outros lados, textos bíblicos levará isso. Fermento é um símbolo do pecado, um inchaço, que é uma coisa doentio. Mas aqui não. Aqui o fermento ele se mistura, as moléculas do fermento se mistura com as moléculas da farinha, e por isso que há expansão. E aí quero te dizer de novo, irmão, você está deixando o reino dos céus misturar com você, para que você possa expandir, não é inchar não, nem nada desse sentido, não. Não, mas pastor, mas o fermento tem a iniciativa de inchar. Não, mas não é esse sentido que Jesus queria dizer, não é isso não. É expandir. Aí vamos mudar aqui a palavra, é crescimento. Quando o reino dos céus atinge a minha vida, corpo, alma e espírito, haverá crescimento. Vamos destacar? Quais serão os crescimentos? Eu vou crescer em amor, porque antes de eu ter Jesus e antes de eu ter o reino dos céus na minha vida, antes de ter a palavra de Deus na minha vida, eu não tinha amor não. Eu era egoísta, queria só para mim, só vem a mim, só vem a mim. Antes de eu ter Jesus, eu não amava como eu devo amar hoje, não. Antes de eu ter Jesus, eu não tinha um amor ao próximo como que eu tenho que ter hoje, não. Isso cresceu dentro de mim. Isso cresceu dentro de você, expandiu isso dentro de você. O reino de Deus é semelhante ao fermento que faz crescer algo bom e não algo ruim. Algo bom, amor. Eu não amava a Deus, agora eu amo a Deus sobre todas as coisas. É um dos primeiros mandamentos que eu tenho que seguir, amar a Deus sobre todas as coisas, buscar a Deus em primeiro lugar, voltar a minha vida integralmente para Deus. Isso cresceu dentro de mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O reino dos céus é semelhante ao fermento que, misturado com a farinha, leveda toda a massa e faz expandir. Então, irmãos, eu era seco, eu não tinha nada. Então, se não houvesse essa mistura do reino dos céus com meu corpo, alma e espírito, não havia um crescimento de amor dentro de mim, um amor para com Deus, um amor para com a obra de Cristo, um amor para com a ação do Espírito Santo para com a minha vida e um amor para o meu próximo. Não existiria, não tinha se expandido, crescido isso dentro de mim, se não chegasse o reino dos céus, que aqui é comparado com o fermento. Outra coisa interessante, vamos aqui dar alguns nomes, só pelo menos para a gente entender a questão de fermento. A parábola do fermento é algo interno, os olhos não vê, os olhos não conseguem enxergar, mas vai ter uma expansão, vai crescer, vai ter um crescimento, e o crescimento é para glorificar a Deus e exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa interessante, irmãos, olha, quando o evangelho, quando o reino dos céus chegou na minha vida, eu não tinha amor nem próprio. Antes disso eu não tinha amor próprio, mas agora não, agora sim. Agora eu entendo que eu preciso viver para Cristo. Por que eu não tinha amor próprio? Porque eu fazia coisas que não era bom para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito. E agora, procuro fazer coisas boas para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito. Procuro fazer. Busco cada dia fazer o melhor para estar diante de Deus. Antes de ter o evangelho, o reino dos céus da minha vida, eu não tinha amor próprio. Agora cresceu isso dentro de mim, cresceu isso dentro de você, isso foi crescendo. Agora sim, você vive para Cristo,
não vive para os seus desígnios, mas vive segundo os padrões que a Bíblia assim nos ensina. Houve esse crescimento dentro de você. É interessante ainda destacarmos, olhando o relógio para mim não perder o tempo, porque 20 horas temos que orar. Outra coisa interessante que devemos também destacar sobre o fermento, irmãos, é que ele se mistura a essas 3 medidas de farinha. Aqui eu estou usando como simbolismo 3 medidas de farinha. Jesus usou aqui, irmão, farinha mesmo natural, massa natural, fermento natural, mas eu estou usando simbolismo isso. Isso me permite a Bíblia. Corpo, alma e espírito. O reino dos céus atingiu o meu corpo. O reino dos céus atingiu a minha alma, deu perdão. O reino dos céus fala comigo através do Espírito Santo, com o meu espírito, que eu sou filho de Deus. Olha só, irmão, atingiu as 3 coisas, 3 medidas de farinha, uma quantidade de fermento, vai levedar as 3. Então agora o meu corpo é de Cristo, minha alma é de Cristo, o meu espírito é de Cristo. Jesus ele não veio só salvar almas, Jesus veio salvar corpo, alma e espírito. Quando eu explico isso, tem gente que não entende isso. Mas deixa eu detalhar como isso é. Irmão, quando Jesus ele fala de ressurreição, ele não está falando de ressurreição de alma e de espírito, não, está falando de corpo. Quando ele fala de que aqueles que morreram nele, ele há de ressuscitar no corpo incorruptível, que quer dizer, não vai de novo entrar em estado de decomposição, se revestirá de imortalidade, corpo, matéria, só que é de corpo de glória. Irmãos, o fermento, o reino dos céus, nesse texto aqui, ele mostra-nos que o meu corpo precisa ser levedado pelo reino dos céus, a minha alma precisa ser levedada pelo reino dos céus, o meu espírito precisa ser levedado pelo reino dos céus. Expansão, crescimento. Não um crescimento para dizer que a gente é melhor do que os outros, não nesse sentido. É como que se cresce diante de Deus? É confessando nossos pecados. Como que se cresce diante de Cristo? É abrindo mão daquilo que gostamos e aceitando a Jesus como Salvador. Como crescemos diante do Espírito Santo? Deixando Ele nos convencer que somos pecadores e voltar a nossa vida integralmente para Ele. Isso, irmãos, o fermento, no caso aqui, nesse texto, deixando isso muito claro, para não misturar uma coisa com a outra, mostra-nos exatamente que o reino dos céus, ele precisa ter uma expansão dentro da gente. Vai ter a expansão do amor, amor a Deus, amor vertical, amor ao próximo, amor horizontal, e agora um amor a mim mesmo, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero a coisa boa para mim. Se eu quero a coisa boa para mim, então eu quero o reino dos céus. Olha como que mudou tudo isso. Isso cresceu, irmão. Você não enxergava, agora você enxerga. Mas pastor enxergava, não enxergava, só enxergava a coisa ruim aqui deste mundo, e agora não, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando compreendemos o reino dos céus, nós iremos ter uma expansão, um crescimento do reino de Deus, dos céus, dentro da gente. Então, para mim já é caminhar para a finalização, que o tempo já está bem próximo. Meus irmãos, a semente de mostarda é a expansão do evangelho visível. O fermento na farinha é a expansão do evangelho dentro de mim. Vou repetir. Semente da mostarda é a expansão do evangelho visível. A igreja no todo. A expansão do reino de Deus, no caso caracterizado como fermento, é dentro de mim, mostrando isso dentro de mim. Olha, quando compreendemos isso, cresceremos no sentido de estar diante de Deus e servindo a Ele em espírito e em verdade. Para mim terminar, quando Jesus ele dá o ensinamento, tanto da semente de mostarda, tanto do fermento, e todos os dois, ele mostra o reino dos céus.
fazendo um comparativo com isso. Olha, meus irmãos, quando nós colocamos em evidência a palavra de Deus em nossa vida, não viveremos nós mais para nós, mas Cristo sim viverá em nossa vida. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos direcione, que nos conduz e nos oriente cada vez mais para estar em tua presença e servir a Ele em espírito e em verdade. Tenho certeza que Deus falou com você nessa noite. Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus agora. Abra o teu coração, deixa o reino dos céus entrar em tua vida e haver uma expansão dentro de você. Você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor. Você que estava na igreja, mas estava meio fraco, meio lá, meio cá, como tem um ditado popular, nem meia pedra, nem meia tijolo, hoje se firme na rocha e esteja em Cristo. Deixa o reino dos céus estar em sua vida, e isso vai expandir você, e o nome de Jesus será glorificado. A expansão, como que se cresce diante de Deus? É confessando os pecados. Crescer diante de Deus é estar de joelho diante dele. Anota o telefone para você que está aceitando Jesus, voltando, 3421-1588, também é o WhatsApp. Grave isso e você pode mandar mensagem dizendo que aceitou Jesus, que voltou para os caminhos do Senhor Jesus, que agora você estará servindo a Ele. E nós manteríamos contato com você. Amém? Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos direcione. E mais uma vez quero fazer aqui um apelo aos irmãos para divulgar os cultos, participar dos cultos, comentar nos grupos. Irmãos, a maioria de todos os grupos aqui eu também participo, então não vejo isso. Mas eu peço a você, vamos comentar e vamos divulgar o Evangelho no nome santo do Senhor Jesus. Vamos orar então agradecendo a Deus. Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia, por mais este culto, por mais esta vitória em que o Senhor nos deu. O Senhor nos ensinou sobre a parábola da semente da mostarda e também do fermento que leveda a massa. Obrigado, meu Deus, pelo conteúdo e pela mensagem. Que a sua verdade venha nos ensinar e nos mostrar como devemos servir e caminhar na tua presença. Os que estão aceitando a ti como Salvador, dê perdão. E aqueles que estão voltando, meu Deus, dê o prazer de estar com o Senhor. Honre eles. Assim peço que o Senhor venha fortalecer e conduzir a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, como sempre falamos, a paz do Senhor e igreja. Deus te abençoe.